Boa tarde a todos. Mais uma vez sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Já sabemos que ao adentrarmos essa porta, já somos envolvidos pelos companheiros de espiritualidade que prepararam esse ambiente para nos receber, harmonizando, equilibrando, derramando fluidos eletérios nesse ambiente e nos propiciando condições para que realizemos uma boa tarefa nesta tarde. Então, sejam todos bem-vindos. Aqueles que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Companheiros da internet, bem-vindos. Semana passada tivemos alguns probleminhas de internet, mas agora, creio, foi solucionado. Então, cordial abraço e sejam bem-vindos. Antes de começarmos, passar alguns recadinhos, depois fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos. Tá? Nós temos uma rifa de Natal que está correndo agora, vai correr agora dia 25 de novembro. O número da rifa são R$20. Para quem estiver interessado, procurar algum dos dirigentes da casa. E vai ser sorteado uma TV Smart, um Smart TV LED de 43 polegadas da Samsung. Toda essa renda será revertida em benefício da nossa área social. Vamos promover a festa das crianças, e das famílias assistidas pela casa. Então, quem quiser participar, é só procurar um dirigente da casa. Inclusive, o pessoal da internet, se quiser participar também, estamos abertos aí, a esses convites, ok? Nós temos os nossos trabalhos assistenciais que são realizados na casa. Então, inclusive agora nós realizamos a entrega de cestas básicas para 85 famílias. E nós estamos aí começando novamente nossa campanha para arrecadação de alimentos. Agradecemos as doações que foram efetuadas, que ajudaram muitíssimo. Gastamos pouco, graças às doações que foram efetuadas. Então, esperamos contar novamente com os abnegados aí para que possamos continuar atendendo essas famílias. Nós precisamos de tudo, gente. Leite em pó, óleo, arroz, feijão, açúcar. De preferência, aí, quem puder, um pouco mais de leite em pó, um pouco mais de óleo. Mas de tudo nós precisamos. Quem tiver condições, estamos aceitando essas doações, ok? Nós temos os trabalhos todos os dias na casa. Todos os dias, nossos horários estão fixados na entrada do centro, também na nossa página na internet. Inclusive as palestras realizadas ficam gravadas ali. Todas as palestras ficam à disposição. E inclusive perguntas e respostas, se alguém desejar fazer algum questionamento, também a equipe entrará em contato para responder essas questões. Okay? O site é o www.casadocaminhosantana.com.br. Então é só acessar e participar conosco desses eventos. Okay? Nós temos também o trabalho realizado com a distribuição de lanches para os moradores de rua. Todos os sábados, a partir das 16h30, a equipe se reúne para a preparação desses lanches. E às 18 horas sai para distribuição para esses moradores de rua que ficam entre as estações Carandiru e Tietê. É um trabalho voluntário. Se alguém quiser participar, seja bem-vindo. É só arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E por último, não por último, mas mais importante também, é o trabalho que é realizado com essas famílias, famílias necessitadas, que nós atendemos com a cesta básica, como foi falado, Então, são 85 famílias que recebem uma cesta básica. Então, é um trabalho que nos alegra muito em poder distribuir um pouco de carinho com aqueles que estão necessitados. Então, o restante das informações estão todos no portal da nossa casa, para acesso para quem quiser visualizar, ok? Feito isso, então, vamos passar aí a nossa prece, fazer nosso preparo para iniciarmos com muita alegria mais uma tarde de estudos. Então, vamos juntos, unindo os nossos pensamentos, elevando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, meus companheiros de espiritualidade. Vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde, Pai. Que possamos aproveitar o máximo que estaremos conversando dessa doutrina maravilhosa que veio até nós, uma doutrina consoladora, orientadora, explicativa, para que possamos, Senhor, firmes e confiantes no vosso auxílio e vosso amparo, continuar a nossa jornada. Permaneça conosco, não só nesses momentos, mas sempre, meu Pai. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Rudai, que fará para nós a palestra da tarde, que ele seja feliz na sua exposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, nesse clima de paz, de amor e reconforto, vamos aproveitar esses minutos, que são breves, para nós mesmos.
de alguma forma, esquecer um pouquinho, né, dos motivos que nos trouxeram aqui. E, por outro lado, conviver, né, mesmo que breve, com os irmãos espirituais, que entre eles tem parentes, tem amigos, tem assim protetores, anjos guardiães, tem a equipe espiritual que cuida da casa, no aspecto espiritual, né, no aspecto também influenciando materialmente para a administração, mas fundamentalmente as preocupações deles são espirituais, ou seja, o nosso desenvolvimento e também, né, lógico, o desenvolvimento deles, espiritualmente falando. Esse progresso que é comum a todos os espíritos, né, enquanto não são puros. O tema, perante a dor, está no livro Um Modo de Entender, item 45, o autor é Francisco do Espírito Santo Neto, o autor espiritual é Hamed, ou seja, a intuição, né, a inspiração é de Hamed. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. De uma forma geral, qualquer dor, né, traz para nós desconforto. A dor de dente, a cefaleia, né, a dor abdominal, as dores físicas nos alertam que alguma coisa não está equilibrada, não está bem em nosso organismo. Aí vem a resposta, né, desse organismo, dizendo que é preciso prestar atenção a tal ou tal situação. Fisicamente fazemos isso, né? Ou procuramos um médico, ou vamos nos automedicar, né? Através de analgésicos, através de antiácidos, através de medicamentos que nos tragam um alívio, né? A dor, devido à intensidade, nos abate, né? Nos derruba. E aquelas que, né, não mexe muito com a gente deixa para lá. Tanto as mais intensas, fisicamente falando, quanto as menos intensas, né, de alguma forma, nos deixam em alerta. E aquela dorzinha física constante é um sinal que alguma coisa não está bem, né, já há muito tempo. Né? Moralmente, às vezes a gente não dá valor a essas situações, né, ou esses avisos, a gente fica descuidado. Mas há alguma dor moral que a gente fica assim bastante apreensivo, né? Principalmente aquelas que de alguma forma nos afastam dos entes queridos, ou que trazem em nós uma situação de saudade, de tristeza, de melancolia, né? São dores essas, frustrações, né? Que deixam a gente também com sinal de alerta. Algumas criaturas reagem positivamente, né, vão em busca de soluções. Outras criaturas se abatem, né, se deixam levar pelo desconforto material ou, né, afetivo ou espiritual e também sucumbem, né, a essas influências. As criaturas, ou seja, irmãs nossas, que de alguma forma têm dificuldade de lutar, né, de sair desse estado, precisam de cuidados, né? Cuidados médicos, cuidados também espirituais e cuidados humanos de contato entre as criaturas, o relacionamento, de amizade, também de falar o que se passa consigo, de abrir aquelas pessoas, né, que são confiáveis, né? Então esse cuidado também é importante. Nós, diante de dores morais, se envergonhados por determinada situação, a gente procurar aquele amigo, aquela pessoa que sabe nos ouvir, né? Ou que guardaria talvez um segredo que para nós é muito importante. Tudo isso, de alguma forma, está relacionado a nós como um todo, né? Por ser o homem um espírito encarnado, trazendo em si uma dupla natureza, material e espiritual, ou animal e espiritual, ele sofre, de alguma forma, esse impacto, né? De repente ele está livre no plano espiritual, livre entre aspas, né? Mas não convivendo com problemas mais materiais. E de repente ele está aqui, inserido na matéria, para poder repassar experiências, adquirir novas experiências, evoluir. E ele veio diante de um quadro que ele muitas vezes não tem como, né, tratar, ou talvez não tenha aquele amadurecimento que o permite solucionar problemas mais imediatos.
E nós, pais, às vezes, né, por excesso de carinho e de proteção, não preparamos adequadamente os filhos para eles serem criaturas, ou homens e mulheres, capazes de assumir as próprias responsabilidades e, posteriormente, né, como exemplos, fazer o mesmo na sequência. Né? Assim, nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Diante de nós tem um quadro aí, ou nós aprendemos ou nós lamentamos ou paramos, né? Elas, dores, surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformular interiormente. Dificuldades e conflitos são materializações de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliados. Ou seja, atos e atitudes íntimas que são conflitantes em nós, nós precisamos olhar, reavaliar por que está acontecendo isso. Né? Fisicamente, já falei, procura o médico, vai em busca da solução, mas moralmente ou espiritualmente é um pouquinho mais complexo, porque nós não prestamos atenção, né? nos limites, nos liames, ou seja, nas conexões das coisas. Né? Portanto, não tomemos postura de vítimas perante as dores, antes busquemos em nós mesmos as causas que as motivaram. Diante de conflitos, né, atitudes, conflitos, situações nossas, não vamos adotar o papel de vítimas, e sim criaturas que avaliam em si mesmas intimamente os problemas e saem, né, à busca de soluções por entender a causa que está motivando em nós, talvez a depressão, o ciúme, né, a cólera, enfim, estados sentimentais, emocionais, que de alguma forma prejudicam-nos no relacionamento com as outras pessoas e principalmente a nós mesmos. Né? Talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos de nossos desajustes. A causa ou a falta de flexibilidade. Ora, tem criaturas extremamente difíceis de lidar, de tratar, de se relacionar. Há homens inflexíveis, a sua opinião é a máxima, a autoridade máxima. Há criaturas mais maleáveis, né? Elas são, vamos dizer assim, como se fosse o leito d'água, né? Que se movimenta, se agita conforme a brisa que toca esse leito. Né? Há criaturas que, meu Deus do céu, você está mostrando o óbvio para elas não querem aceitar. Então elas têm um pouquinho mais de dificuldade de se relacionar, ganham com isso mais antipatias, né? Inimizades muitas vezes, mas elas precisam olhar para elas mesmas e procurar a causa que as deixam assim. Talvez no passado, frustrações, inseguranças, medos, traumas, né? Conflitos de infância e outros tantos conflitos que somos submetidos, né, nesse processo de amadurecimento. Então, homens muito radicais, inflexíveis, têm problemas, também como aquele que é totalmente dissimulado, né, totalmente, vamos dizer assim, vai conforme está a brisa, né, o vento. Precisa também ter cuidado, precisamos ter também a nossa opinião, uma forma de agir, de se comportar, para que a gente possa, dentro do conhecimento, dos limites entre o extremo, para cima e para baixo, buscarmos o meio termo, a flexibilidade. Né? É como a água, né? O lençol da água, ela vai percorrendo o terreno e vai se acomodando ao leito. Né? O seu leito vai se acomodando às, né, depressões do terreno até atingir um estado onde ela fica perene ou vai desaguar no mar, coisa parecida. Né? Se conseguíssemos, de alguma forma, ter essa sabedoria de superar, né, trabalhar e ultrapassar os obstáculos, talvez ganhássemos muito em conhecimento. Né? Mas como somos criaturas humanas, que temos dificuldades das mais diversas, habitamos um mundo de provas e expiações, cuja maioria dos habitantes na Terra são irmãos nossos ainda imperfeitos. Né? E aí, hoje, ontem, nos dias atuais, nós assistimos a uma multidão de problemas e dificuldades, de dramas, né? Quantos conflitos tem aí?
assaltos, roubos, homicídios, latrocídios, infanticídios, né? Parricídios e todas as engenharias que o homem, a mente humana, né, é capaz de realizar para se beneficiar, por não conhecer em si mesma, né, a sua natureza divina. Então, muitos desses irmãos que cometem atos deploráveis, segundo a nossa análise, nosso julgamento, são irmãos nossos que ainda desconhecem as leis divinas. Obviamente que a dor, né, física, a dor moral, os visitará para que eles acordem, né, tomem consciência das leis divinas, como elas são justas, como elas, né, alcançam o devedor, e também como elas são misericordiosas, são boas para conduzir o espírito, né, à evolução, ao seu estado mais puro. Como estamos todos nós, que vamos descobrir isso, os que estão um pouco mais adiantados ajudam aqueles que estão menos, né? E assim como os pais educam os filhos, outros nos educam também. A falta de flexibilidade em muitos campos de relacionamento dificultam o nosso amadurecimento, não resta a menor dúvida. Amadurecimento, prosperidade material e também, né, a nossa evolução, a ascensão espiritual. A vítima não quer ver a realidade, o equívoco e os limites humanos. Simplesmente veste o manto da infelicidade e culpa o mundo que a rodeia. Quantos de nós, né? Nós mesmos, quantas vezes culpamos o nosso próximo ou o ambiente que nos encontramos diante das dificuldades de conseguirmos o que queremos, né? Não é assim? O emprego, né? A situação mais confortável em relação à casa, a trabalho, a parte financeira, econômica, muitas vezes nós culpamos o meio e o nosso semelhante pelas faltas de oportunidades que não nos concede, né? E assim, muitas vezes um obstáculo, uma barreira é para que a gente saia em busca de outras coisas. Talvez aquilo que mais queremos não seja o melhor para nós. Por exemplo, uma criatura vê uma placa de emprego e vai àquela empresa, deixa o currículo ou faz um contato e acha que ali seria o meio mais importante, ou o trabalho mais importante da sua vida. Mas acontece que não ocorreu como ele queria. Provavelmente, naquele ambiente ele não tiraria e não teria as experiências que ele precisa numa outra empresa, num outro ambiente que ele precisa trabalhar, né? Veja que às vezes uma porta fechada não significa que todas estarão fechadas. Procure, bata, que a porta abre, né? E assim sucessivamente. Interessante que eu li ontem um texto sobre esse assunto que eu estou falando, um texto que me chegou no WhatsApp, e eu li assim, aliás, no Face, eu li rapidamente, mas eu também até então não prestei muita atenção. Agora me veio a lembrança desse texto. Ora, todos nós conhecemos aí o Silvio Santos, né? Todos nós sabemos que é um homem de comunicação, né? Uma mente brilhante nesse aspecto, materialmente é um homem próspero, mas nós desconhecemos lá o seu início, o seu passado, né? E ele tem um auxiliar lá de palco chamado Rock, que todo mundo conhece, que mora aqui próximo do teatro, aqui na Taliba Leonel, né? Silvio Santos estava procurando emprego há muitos anos atrás. E ele bateu, né? Ele tinha um amigo chamado Rock, né? Esse mesmo que a gente conhece. Ele bateu a porta, ele passou em frente ao estabelecimento do Rock, que era um bar na ocasião, e viu que estava precisando de um ajudante. Silvio foi lá, bateu a porta e pediu para o amigo que o ajudasse. E o amigo dele, o amigo Rock, falou que não, Silvio, eu preciso de uma moça, porque a moça vai atrair, né, a freguesia, e ela é mais delicada, isso. E disse não, naquele momento, para o Silvio Santos. E ele, né, ficou triste, óbvio, todos nós ficamos tristes diante de não, mas ele não se abateu. Ele foi e, através de alguns recursos que ele tinha, pequenos, comprou algumas coisas, canetas, papéis, algumas coisas mais, e saiu para vender, né? E iniciou a sua vida como camelô, e hoje nós conhecemos a história, né? Veja que às vezes um não é um caminho diferente para que a gente busque uma outra solução, né? E assim, para tudo na vida, né? Talvez criaturas imaginam que um emprego ideal, uma família, né,
que ideal filhos educados, filhos que são bilíngues, trilíngues, né? Que tenha 1, 2, 3 graduações, ou seja um erudito, um cientista, um médico, um engenheiro, um doutor, não sei das quantas. Mas a vida é sábia, né? Nós vamos por aquele caminho que precisamos trabalhar para amadurecer em nós qualidades que estavam dormentes ou que não tínhamos. Então, as dificuldades, os problemas, a dor, o sofrimento, é para que a gente trabalhe em nós potenciais ou energias que desconhecíamos em nós mesmos. Né? Exigir que o nosso ente querido seja tal ou tal coisa, talvez é imputar-lhes dor e sofrimento posteriormente, ou mesmo nessa vida, para agradar aos pais, para agradar aos amigos, né? Para agradar às pessoas. É um erro, né? Devemos sim auxiliar as criaturas quando elas buscam uma situação na vida que elas sabem que será o melhor para ela. E se não for o melhor para ela, a própria vida, através dos benfeitores espirituais, ajudarão a elas a conduzir o melhor caminho, né? Percebam? Como às vezes desenhamos para os nossos filhos um caminho, eles até iniciam aquele caminho que nós desenhamos e projetamos, mas eles vão para o outro lado, né? Tornam-se músicos, atores, né? Tornam-se comunicadores, médicos, cientistas, outras coisas completamente diferentes do que imaginávamos, né? Não é assim? E aí está os exemplos dos mais diversos, né? Criaturas flexíveis e abertas utilizam-se de atitudes experimentais, jamais definitivas. Fazem novas leituras de mundo e reavaliam ideias e ideais, sempre que surjam novos fatos ou acontecimentos. Ou seja, elas sempre estão observando, analisando e buscando uma forma de elas se enquadrarem ou se adaptarem melhor às coisas, né? Mas são verdadeiras, né? Eis a regra de ouro diante da dor: jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, pois isso leva a uma vida de ilusões e vazia de experiências. Ou seja, a regra é essa, né? Jamais ficar parado. Ou seja, a dificuldade do caminho não é desculpa ou razão para nos impedir o avanço, né? Podemos pular, podemos contornar, podemos passar por baixo, podemos resolver realmente abrir a porta, enfim, jamais a imobilização, né? Se falta-nos o agasalho, o teto, se falta-nos o pão à mesa, se falta-nos o saber, o conhecimento, nós temos que ir em busca. Por isso que Deus nos deu a inteligência e dá a inteligência ao homem para ele resolver o problema. Morando no deserto ou morando em lugares paradisíacos, sempre haverá problemas e compete ao homem solucioná-los. Porque a solução de problemas, de dificuldades, faz com que ele tenha mais consciência de si mesmo e da vida como um todo. E começa a entender melhor as leis de Deus, o universo como um todo, né? Por exemplo, imaginamos, todos nós conhecemos a história de Jesus lá na semana de sua paixão, né? Da sua morte e assim por diante. Mas uma coisa nós não pensamos quando se trata da paixão de Cristo e quando Pedro, né, negou Jesus por 3 vezes. Né? Então, naquele dia, naquela noite, depois de estar ceando com os seus discípulos, Jesus tinha aqueles discípulos ou apóstolos que eram mais próximos dele. Né? Esse ele dotava assim, um carinho maior, né? Um amor maior, que é natural, né? A gente tem mais afinidade com as pessoas. Né? E Pedro foi um daqueles homens que Jesus, sabendo da sua inflexibilidade, né? Da inflexibilidade de Pedro, e depois, diante daquele momento, quando os soldados herodianos e romanos prenderam Jesus, Jesus falou para ele um pouco antes: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Para Jesus foi um momento de dor, talvez de sofrimento. Para Pedro estava convicto que não ocorreria isso. Mas ele é humano, né? Ele é frágil diante da dor, do sofrimento, da possibilidade de morrer, e ele negou Jesus 3 vezes e se sentiu muito mal. A dor, né? Moral foi muito grande em Pedro. E ele
debandou, se afastou, mas ficou próximo do cenário, acompanhando o desenrolar que nós conhecemos. Posteriormente, Jesus já ressurreto, né, ou ressurgido, ele, lá junto dos apóstolos, ele aproximou de Pedro e perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu que sim. A primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Mas por que Jesus pronunciou 3 vezes a mesma coisa? Porque ele sabia que Pedro não temeria a dor e o sofrimento à frente, mas era para comprovar diante dos apóstolos, né, a promessa que Pedro assumiu de apacentar as suas ovelhas, ou seja, levar o evangelho de Jesus a todos os povos, principalmente aos romanos, né? Porque Pedro foi até Roma, divulgou lá o evangelho de Jesus e lá ele fez a sua despedida, né? Todos os apóstolos, sem exceção, padeceram muito diante da dor. A dor física, da injúria, da ingratidão, né, dos homens. E a dor moral, a dor, né, íntima de entender que nós ainda não estávamos prontos para as verdades espirituais, né? Então, a dor e o sofrimento fizeram com que eles avançassem mais e mais, né? E nós, ainda repetindo hoje, há tantos mil anos, né, as palavras de Jesus, que significa que nós também não aprendemos o suficiente. Talvez estivéssemos na Terra, não na mesma região, mas estivéssemos na Terra ainda nos primeiros passos aí na nossa evolução. Primeiros passos, vamos dizer assim, no desenvolvimento moral, né, intelectual, mas espíritos já portadores de muitas vidas, né? Desta forma, a regra de ouro é jamais se imobilizar. Imagine se Pedro imobilizasse, abandonasse Jesus como os seus outros apóstolos ou companheiros. Lógico que a divindade, Deus, né, teria outros caminhos para trazer novamente para nós as mensagens de Jesus. Mas se eles debandassem, talvez estivéssemos ainda a dar alguns passos para ter o conhecimento que nós temos hoje, né? A regra é jamais parar, sempre caminhar, né? Seja qual seja a dificuldade. O amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje, né? Ficar sempre preso no passado também é ruim, né? O passado é experiência, é base, né? E ele serve para nos clarear os caminhos à frente. O amanhã ainda é incógnita para nós, né? Apesar de sabermos que hoje, no presente momento, tomamos algumas atitudes e que elas refletirão, né, se impactarão ali na frente, no futuro, mas o hoje é para ser vivido de uma forma, deveria ser, né, de uma forma tranquila, serena, de uma forma calma, de uma forma profícua, né? Assim a gente conquistaria mais conhecimento, mais sabedoria e mais espiritualidade. Como nós preferimos, nesses momentos, muitas vezes, a ociosidade, né, ou até ficar usando as nossas energias para outras coisas, então cada um colhe o que planta, né? Ou o que semeia, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. E nós conseguimos, nesse momento, discernir qual é a vontade de Deus? Nós podemos ter uma noção qual é a nossa vontade. Mas se nós não pararmos, fazermos uma introspecção, olharmos a natureza, olharmos além das vistas materiais, fazer uma reflexão totalmente espiritual, nós não conseguimos entender. Mesmo aqueles que já têm o conhecimento da vida espírita, não conseguimos entender qual é a vontade de Deus, né? Jesus deixou claro qual é a vontade de Deus, resumindo, né, os 10 mandamentos em 2. A máxima maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A vontade de Deus no mundo em que vivemos é esta: é o amor ao próximo, é o respeito, é a tolerância, é o carinho, é a comunicação, é o conhecimento, é o auxílio mútuo, né, recíproco, é o trabalho, né, particular de desenvolvimento, tanto material quanto espiritual. Então, nos mundos materiais, a vontade de Deus é essa: que nós
cresçamos cada vez mais, evoluamos cada vez mais, sem ser, né, causar dificuldade ao nosso semelhante. E olhar o próximo como a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos, respeitá-los como gostaríamos de ser respeitados, tratá-los, né, com amor, com caridade, com respeito. Né? Em mundos felizes, em mundos puros, os espíritos que já habitam esses mundos conhecem a vontade de Deus, sabem a vontade de Deus, intuem a vontade de Deus e fazem e respeitam essa vontade e trabalham segundo esta orientação de Deus. Né? Por isso que os homens ainda não sucumbiram totalmente, né? Porque Deus quer que seus filhos progridam com seus próprios meios, com seus próprios recursos, usando o seu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, quando ele é exercido, com certeza traz felicidade, mas também traz infelicidade. A felicidade é um estado já de conquista espiritual, não material, espiritual, de sabedoria, de bondade. Né? O livre-arbítrio no nosso mundo, no nível que nos encontramos, trará para nós dor e sofrimento, porque as nossas escolhas são egoístas, não são altruístas, não são solidárias. A maioria, 99% das nossas escolhas são escolhas egoístas, ou seja, pensamos somente em nós mesmos, naquilo que nos traz prazer, nos traz tranquilidade, nos traz, né, vantagem, benefício. Por isso que o livre-arbítrio, quando é exercido em mundos materiais como o nosso, nós vemos aí as consequências, né? Devido ainda ao estado, né, da nossa imperfeição. Quanto mais perfeito, melhor aplicamos o livre-arbítrio. Quanto menos perfeito, né, menos aplicamos para as coisas gerais, né? Menos imperfeitos aplicamos para as coisas específicas, ou seja, para nós mesmos. Né? Como Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor e sabedoria, entende que suas criaturas desenvolverão, progredirão, né? E Deus nos concederá recursos e meios para que isso aconteça. Em alguns mundos ele acelera esse processo. Em outros mundos não há necessidade, porque espíritos puros não estão, né, circunscritos, né, presos a estes mundos. Eles voejam pelo universo conforme seja a vontade de Deus. Né? E nós, ainda imperfeitos, nós estamos presos à Terra, estamos presos a Marte, ao nosso sistema solar. Né? Talvez, com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de conhecimento, durante o nosso desprendimento que ocorre no sono físico, a gente visite alguns mundos semelhantes ao nosso, talvez um pouquinho mais evoluído, talvez um pouquinho menos, mas nós estamos ali, né, fazendo essa viagem espiritual ou astral em mundos onde ainda a nossa evolução permite, porque se não temos evolução, né, não é possível nós viajarmos a mundos mais felizes. Não comporta, a atmosfera desses mundos não comporta o nosso estado ainda inferior. Né? É complicado de entender, mas não é. É puramente estado etéreo, quintessenciado. Né? A leveza, a pureza espiritual, decorrente do amor que se dedica à humanidade. Quanto mais amamos a humanidade, mais puros nos tornamos, menos presos à matéria ficamos. E como é da lei, né, que mundos materiais tenham leis gravitacionais, o mesmo se aplica ao espírito, né, porque o espírito está revestido da matéria e ele fica preso a esses mundos materiais devido ao seu peso específico. Né? Quanto mais puros, mais feliz ele está e mais ele pode, né, viajar a mundos. De tal maneira que uma criatura parente sua ou que tem muita afinidade, que esteja um planeta distante, naquele momento que aquela criatura pensou nesse irmão que está talvez num mundo muito mais feliz, ele já está lá. Isso aí é muito rápido, né? Não tem nem como avaliar isso segundo o conhecimento. Onde o espírito pensa, lá ele está. Né? O pensamento está onde está o espírito e vice-versa. Né? Por isso que nós não compreendemos certas coisas quando chamamos aí os irmãos espirituais. Às vezes uma pequena lembrança, no momento de dor, de sofrimento, no momento de nosso abatimento, aquele instante, aquela fração, aquele milésimo de segundo que pensamos naquele irmão espiritual, que seria talvez o alívio, o socorro para nós, ele já está ao nosso lado. Né?
Se ele não está ao nosso lado fisicamente, ele pode estar ao nosso lado em pensamento. Ou ele pede que algum emissário vá até nós, representando-o. Né? Fisicamente, nós não conseguimos fazer isso. O filho está com um problema a alguns quilômetros, nós temos que nos deslocar, segundo os recursos e meios que nós temos. Né? Mas em pensamento nós estamos ali. Né? Mas fisicamente não. Com os espíritos mais evoluídos, basta pensar, lá eles estão. Não? Eis aí um dos segredos do conhecimento, da intuição, do conhecimento da vida espiritual. Né? Alguns acontecimentos são previstos e profetizados porque o espírito, o profeta tem essa facilidade de deslocar-se no tempo e no espaço, né? Estar lá no acontecimento para trazer a nós a informação. Né? Não vamos ficar tristes, vamos aproveitar a dor que nos visita, as dificuldades todas e olhá-las como um momento que Deus está nos facultando uma oportunidade de crescermos, de evoluirmos, de progredirmos. Óbvio, como temos inteligência, e temos que aplicá-la para minimizar ou até eliminar a causa da dor e do sofrimento. Se é material, temos que estudar e avaliar em nós o que está causando isso. Se é moral, nós temos que entender. Quando eu falo moral, estou me referindo ao relacionamento entre as pessoas, né? Temos que entender, cada um é uma individualidade, cada um tem um grau evolutivo e cada irmão nosso tem aí também as suas expectativas de vida, as suas esperanças, os seus projetos, os seus objetivos. Dificultá-los também é ser egoístas para com eles. Vamos ser livres para deixar as criaturas, né, irem e procurarem o melhor para si mesmas. Óbvio, guardar as devidas proporções e responsabilidades, não resta a menor dúvida. Né? Assim, a vontade de Deus é sempre o quê? A vontade de Deus nada nos apresenta que não seja, para finalizar, educativo e fecundo para nosso crescimento e renovação interior. Examinemos cuidadosamente nossas aflições, nelas estão contidos os avisos e lembretes de que necessitamos para harmonizar a nossa existência. Ou seja, tudo que provém de Deus é educativo e fecundo. E lá está realmente a orientação que vai nos trazer uma vida mais feliz. Paz a todos. Bom, agora vamos abrir espaço, né, para alguém desejar fazer um comentário, uma pergunta a respeito do tema. É só levar a mão aí. Se entrar o microfone tem. Todo mundo entendeu? Isso é bom, né? Eu tenho minha cola aqui, ó. O tema é perante a dor, né? Não, é uma colocação, tentar esclarecer para nós, né, as posturas que nós temos que ter, que nós deveríamos ter perante os fatos que acontecem na nossa vida. E nem tudo que vem, a dor que vem, não é esse sofrimento, ele pode nos aliviar, pode nos esclarecer, pode nos chamar a realidade de alguma coisa que nós estamos fazendo, que nós somos os artífices do nosso sofrimento. Né? Então, se você não entende pelo amor, nem pela razão, você vai entender pela dor. E você vai aproveitar isso, não como revolta, né? Mas como uma oportunidade de recomeço, de mudar suas posturas. Porque ninguém gosta de sofrer. Quem aqui gosta de sofrer, né? Eu acho que é difícil encontrar alguém. Eu não gosto. Mas a dor é inerente ao crescimento. Quando nós estamos crescendo, nós também temos o nosso momento de dor, de sofrimento, mas nós usamos isso como ferramenta para podermos evoluir, crescer cada vez mais. Até chegar um momento que nós não vamos querer sofrer. Né? Quando nós deixamos de fazer as coisas não tão boas, né? Fazer as coisas que têm que ser feitas para evitar essa dor e esse sofrimento. Então, o tema nos chama atenção para isso, né, André? Nós somos os artífices do nosso sofrimento, da nossa mudança, né? E temos condições de vencer todas as dificuldades. Com certeza. Então, fica aí o recado para a gente, né? Arregaçar as mangas e trabalhar. Em vez de ficar reclamando das coisas, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? Porque sofrimento todos sofrem, né? Mas como é que todos sofrem. O bom sofrer, né? Como é que é? O bom sofrer, chama? Tem o bom sofrer, saber sofrer e tirar vantagens desse sofrimento, né? Lições novas. E tem aquele que é eterno reclamando tudo, mas no momento ele para de reclamar, né? Tem até acho que é do livro Gabriel Delane, né? Que é Evolução Anímica. Ele diz assim,
sofre o mineral, sofre o vegetal e sofre o animal. E a dor aparece como um meio de educação, né? E de reparo. Né? Esse tema está no livro Um Modo de Entender, na página 40, o item 45. Né? O autor é Francisco do Espírito Santo Neto. É um autor, né, espírita que nos traz, sob uma abordagem psicológica, né, alguns ensinos aí espíritas. Né? Se alguém quiser mais um comentário, tiver alguma dúvida? Então tá bom. Isso é muito bom, né? Paz a todos, obrigado mais uma vez, um bom final de semana. Pois então, meus irmãos, chegado agora, depois das colocações que foram colocadas para nós, aí, chegado o momento de retribuirmos, né? Então, e como é que nós retribuímos? Através das nossas vibrações, através dos nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos. Então, fica o convite para todos, para fecharmos os nossos olhos do plano físico. Vamos buscando a imagem do Mestre Jesus, o nosso eterno Mestre. Vamos buscando, elevando os nossos pensamentos, unindo esses pensamentos e vamos doar os nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias, para que elas possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos que estão necessitados. Aqueles necessitados do corpo e da alma, para que recebam um bálsamo que cure as suas chagas, fortaleça-os para que possam continuar a sua jornada. Por todos aqueles que clamam por justiça, que se dizem injustiçados, perseguidos, para que recebam conforme o seu merecimento e a necessidade. Por todos aqueles que têm o poder de decisão, para que tomem as melhores decisões, pensando sempre no bem-estar de todos aqueles que convivem consigo. Estamos passando por grandes transtornos, grandes sofrimentos, mas são ajustes que são necessários no globo para que possamos crescer e nos modificar. Então, para que todos sejamos envolvidos nesse abraço fraterno, sejamos fortalecidos, amparados, para que possamos, confiantes no amor do Mestre, trabalhar em nosso benefício e em benefício daqueles que estão necessitados. Como já falei, por esse planeta Terra, está passando grandes transformações, para que seja envolvido com muito carinho. E essas energias negativas possam ser retiradas e endereçadas ao Sol, onde possam ser recicladas e retornar. Essas energias já modificadas, já salutares, para sanear o nosso planeta. E vamos vibrar por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, todos os lugares que se encontram pessoas reunidas em Teu nome, Pai, para o estudo, para a prática da caridade e do amor, para que continuem sendo os sinaleiros da noite escura daqueles que estão perdidos pelo caminho. E que a vossa paz, Senhor, esteja presente em todos os momentos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, por essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde. Que possamos, ao retornar aos nossos lares, mais firmes e confiantes, possamos realizar aquilo que nos propusemos, Pai. Dai-nos a força, permaneça conosco por toda a nossa semana, Senhor, nos orientando, nos indicando as melhores decisões a serem tomadas. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, né? Todos serão encaminhados até a Câmara de Passe para receber o passe. Primeiro vão entrar aqueles que têm o cartãozinho, que é o passe magnético, e depois os passes espirituais. É só aguardar a orientação dos nossos companheiros. Uma boa tarde a todos, um beijo no coração, até a semana que vem, se Deus quiser. Os companheiros da internet, até a próxima semana. Uma boa semana, lembrando sempre, Deus está no comando, Deus está nos orientando, está sempre ao nosso lado. Nós temos que estar ao seu lado também. Então, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.